Multiversada de todo o multiverso. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Eu vim aqui sozinho dessa vez para conversar um pouquinho com vocês sobre um grande filme de um grande diretor. O cara que inventou o cinema está de volta, Christopher Nolan, com seu novo projeto, seu novo filme, Oppenheimer, que está estreando aí em todo o espaço nacional, aí em todos os cinemas. Cara, tá meio reduzido em comparação a Barbie, mas tá aí no cinema, dá pra você pegar e assistir de boa. E a gente veio aqui trocar aquela ideinha sobre, sem spoiler, né? Se bem que spoiler de fato histórico, não sei se existe, né? Mas primeiro, deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal e aciona o sininho pra toda vez que a gente fala do cara que inventou o cinema. O cinema. Vocês estarem ligados, beleza? Então vamos nessa. Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan e baseado no livro biográfico vencedor do prêmio Pulitzer, Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer, um físico teórico que é diretor do laboratório de Los Alamos durante o projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Antes de começar, eu queria agradecer demais a CDN Comunicações e a Universal Pictures do Brasil pelo convite. Eu fui pra cabine, adorei, mas eu fui meio reticente. E, cara, pela segunda vez no ano, eu tava... Terceira, né? Contar Homem-Aranha no Aranhaverso. Tava esperançoso, mas não tinha tanta expectativa. Então, vamos dizer, a terceira vez esse ano eu estava erradíssimo. Eu gostei do filme, sim, cara, eu gostei muito. E, cara, ele utiliza muitos recursos narrativos, recursos visuais, estéticos, para transformar esse filme em algo grandioso. Mas tem uma coisa que eu gosto dele que lembra o Nolan antigo, que apesar dele ser um filme pretensioso, é um filme que você vê que ele quer mostrar ser mais do que essa história, que ele está contando essa história simples da vida de alguém que fez um ato grandioso, mas é uma história em si simples. Ele tem os pés no chão, entendeu? É uma coisa mais tratada dos personagens. O Nolan é um grande diretor de personagens, de elenco, de atores. Ele sabe dirigir, ele sabe extrair, ele sabe escolher bem seu elenco. Que, cara, falar em personagens, tem tanta atriz e ator bom que você nem imagina que acaba surgindo na tela, mesmo que seja um papel mínimo com 3 falas, com 4 falas, com nenhuma fala. Personagens que vão aparecendo, parecem importantes, mas não são por causa do ator. Às vezes personagens que parecem que vão ser importantes acabam voltando depois. São interpretados por grandes astros do cinema mundial, não só de Hollywood. Tem muita gente britânica, a maioria britânica, para falar a verdade. Mas os atores estão todos bons, as atrizes estão perfeitas também. Destaque para o Cillian Murphy, que tá lá com aquela cara dele sempre, né? Tem aquela cara de psicopata bonzinho. Mas o que leva ele assim para o posto de estar realmente bem no papel são os atores que dão esse apoio para ele. Atores, atrizes, ele contracena muito com a Emily Blunt, com o Matt Damon, que o Matt Damon tá meio bonachão. Além da história de vida do Oppenheimer e da criação da bomba atômica, eu acho que esse é o ponto menos relevante de todo o filme, a própria bomba atômica, mas mostra também como era a caça às bruxas dos comunistas em solo americano, cara, de procurar espião, que muitas vezes eles estavam em guerra com a Alemanha nesse período, mas a preocupação com a Rússia, a União Soviética e o comunismo dentro do próprio país deles, era isso que ferindo muito o orgulho americano, era mais forte e predominante do que a guerra contra a Alemanha. Tanto que após a queda da Alemanha nazista, eles continuaram os estudos e continuaram trabalhando para criar a bomba. Mas eu estou me adiantando um pouquinho. É um filme no início confuso, porque, como eu falei, ele utiliza de muitos recursos narrativos e estéticos que podem confundir você. Ele vai e volta no tempo, tem cena em preto e branco, tem cena normal, aí ele vai para o futuro, volta para o passado, ele mostra o que está acontecendo agora, e ele é centrado na visão do Oppenheimer, na grande maioria do filme, e tem alguns momentos que ele é a visão dos outros sobre o Oppenheimer. Você percebe a visão dos outros durante todo o filme inteiro, mas quando troca realmente a visão, tem até uma quebra da narrativa visual, da estética, que no começo eu não conseguia entender muito bem por que estava acontecendo aqui. Se era para mostrar o passado, era para mostrar uma coisa real, que é jornalisticamente comprovada, se é para
fazer algum paralelo e tal. Depois eu entendi que, na verdade, é porque ali é o único momento onde o Oppenheimer não está presente, apesar dele se fazer presente com assuntos, por ser tratado ali muito dele, dos seus feitos, no filme ele não está presente fisicamente, tá? Tecnicamente é um filme perfeito, inclusive eu acho que a melhor coisa do filme, sem sombra de dúvidas, é a mixagem de som. Os efeitos sonoros aqui são incríveis mesmo, assim, eles ditam muitas vezes os efeitos sonoros no filme, eles complementam a cena, eles complementam os sentimentos, eles complementam o que o diretor tá querendo dizer ali, mas aqui eles, na verdade, guiam você, eles trabalham junto com a obra toda, a visual tá incrível também, mas ele pega a trilha sonora e ela guia, ela te influencia, ela faz você sentir raiva, ela faz você sentir medo, ela faz você sentir apreensão. Inclusive tem uma cena, cara, que na minha cabeça durou uns 20 minutos, assim, que é basicamente som, você vai vendo, o filme é contínuo, vai mostrando as imagens, mas o que te pega ali é o som que vai crescendo, o som que vai perturbando e vai te deixando tenso. Quando eu vi, eu tava segurando na cadeira, apesar de você saber o que vai acontecer ao final dessa cena, você continua tenso, cara. Deve ter no máximo 5 minutos, eu acho, mas pra mim pareceram 20, foi bem tensos, como o cinema não me proporciona uma tensão assim há muito tempo, sabe? Me provocar emoções, e todas as emoções que são provocadas não são só pelos atores, mas sim muito e guiados pela trilha sonora aqui. Os efeitos sonoros são incríveis. Então, se você puder assistir, eu falo, vai assistir IMAX. IMAX não é barato, mas se você puder, faz isso, porque cinema não é só assistir um filme, não é só você ver um filme e você entender a história. Cinema, quando você vai ao cinema, você participa de uma experiência, é uma experiência você ver o cinema, são sentimentos diferentes do que você assistir na sua tela, no seu celular. Lógico que filme bom você assistir no seu celular, na sua TV, no seu videogame, ou numa tela gigantesca, vai continuar sendo bom, mas a experiência que você vai ter é bem diferente, cara. Inclusive, esse é um filme que pede essa experiência e pede IMAX. Eu sei que não dá para todo mundo, eu sei que é complicado. Inclusive, para mim, se não fosse a cabine, dificilmente eu iria ver em IMAX. Mas se você puder, tiver essa disponibilidade, tiver essa condição, vá assistir. Você vai ser privilegiado, já vai ser um privilegiado de poder assistir IMAX, então você vai ser privilegiado com uma obra de arte esteticamente, sonoricamente falando. Como falei, os atores estão muito bons, inclusive tem o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. tá lá no filme, ele faz muito bem, ele é um ótimo ator, mas no momento que foca muito nele, e tem algumas reviravoltas dentro desse filme, assim, tem muitas reviravoltas dentro desse filme, é um filme interessante, apesar das 3 horas, ele te prende durante as 3 horas, e o Robert Downey Jr. tá no centro de algumas. Quando ele começa a ser mais dramático, mais necessitando de uma atuação mais forte, dele mostrar sentimento, pra mim, os outros pode não acontecer, mas pra mim, não tô tirando mérito da atuação dele, mas pra mim ele volta a ser o Tony Stark, lá do Guerra Civil, Tony Stark do Ultimato. Vai falar, ele já fez muitos filmes, fez Chaplin, eu sei, eu tô falando daquela parte mais caricatural, não é nem caricatural, é uma parte ligada ao próprio Robert Downey Jr., que a gente sabe que o Tony Stark dele tem muito a ver com o Robert Downey Jr. mesmo, e aqui, quando cai essa parte, quando ele precisa dar um pezinho a mais na dramaticidade, você reconhece ali o Robert Downey Jr., você perde o personagem, você vê o Robert Downey Jr. ali, o Tony Stark. Então, pelo menos pra mim, não foi um demérito, pelo contrário, achei até engraçado lá o Tony Stark, mas ali eu senti que saiu um pouquinho do tom do personagem que ele tá, apesar do personagem dele ser um personagem muito espalhafatoso, um personagem muito expansivo, né, cara? E o Cillian Murphy tá perfeito, tá lá centrado. No começo ele consegue interpretar um cara inseguro, um cara perdido, um cara ansioso, um cara que não sabe seu lugar no mundo. E tem uma quebra, eu acho que muito rápida, inclusive, não percebi o momento que aconteceu. O desenvolvimento do personagem principal é muito bom durante o filme todo é sobre o desenvolvimento dele. E mostrar todas as facetas do Oppenheimer, ele mulherengo, ele gênio, ele sendo um cara bom, ele sendo um cara moral, ele sendo um cara imoral, ele entendendo os propósitos dele e tal. E o Cillian Murphy faz isso bem, mas tem um momento do filme que eu não peguei a mudança dele do rapaz ingênuo pro gênio egocêntrico do maior cabeça do século passado, assim, que às vezes se supera com Einstein. Inclusive, todas as participações, tem o Albert Einstein, tem
o presidente também, o Truman, se eu não me engano, é o presidente Truman. Estão todos muito bons, os atores são muito bons, tá tudo ali caminhando para fazer um ótimo filme, cara. Filmaço, Oppenheimer é um filmaço. É tudo bom? Não é, porque o que tem de bom Oppenheimer, que é justamente a direção do Nolan, é o que ele tem de pior também. Não de pior, mas tem de ruim. Por exemplo, o Nolan, ele, com essa mania de grandeza, de fazer arte, às vezes ele acha que, eu entendo desse jeito, ele acha que a cabeça dele atingiu um nível que as outras pessoas, pouquíssimas pessoas vão chegar no entendimento, então ele tem que ser o quê? Expositivo. Mesmo cenas que os atores estão dizendo aquilo com gestos, com olhares, com tensão, a própria trilha sonora te mostrando aquilo, como eu falei, que é induzindo você a ter aquele sentimento, ele quer pegar e mostrar de forma gráfica, de forma explícita, assim, ele quer explicitar, mas de forma metafórica, ele não tá falando, é isso, ponto, ele tá falando, ó, isso quer dizer isso, que quer dizer isso, sabe? Tipo, ele explicita o que o personagem já passou pra você, as atrizes e os atores passaram pra você, eles dizendo assim, assinando um atestado que ele é muito gênio demais pra gente. Isso acontece várias vezes, inclusive nessa decisão estética aí, que causou alguma dificuldade do meu entendimento, porque precisava mostrar daquele jeito, porque só para ele demarcar. Olha, aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Que você já tinha entendido pela interpretação ótima dos personagens e pelo roteiro ali. Parece que não vai ser explícito, mas aí ele tem que arrumar um jeito de, mesmo metaforicamente falando, mostrar para você o que tá acontecendo ali, entendeu? Ele tem que reforçar 2 vezes que você vai entender o que ele tá querendo dizer ali. Quando vocês assistirem o filme, se vocês já assistiram, vocês vão entender o que eu tô falando e quais cenas eu tô falando. E justamente isso nos leva ao outro problema que eu achei no filme. Florence Pugh, ela é uma grande atriz, é uma atriz linda, e aqui eu acho que ela é explorada de um jeito que poucas atrizes hoje, que no nível dela, que eu já considero ela como uma boa atriz, ela já tem um nível bem bom dentro de Hollywood, se propõe a fazer. Eu entendo que tem horas que pedem, tem cenas que pedem, tem filmes que pedem algumas cenas, mas aqui eu acho que foi de alguma forma gratuita, não que eu esteja reclamando de alguma maneira da cena que eu tô querendo dizer agora, mas eu acho que foi um pouco gratuito, foi um pouco demais, estendeu demais, usou em momento que não devia, só para mostrar que a personagem tem alguma relação com Oppenheimer, que eles têm algo mais íntimo, algo mais próximo. Eu acho que eles extrapolaram um pouquinho nesses 2 quesitos. E o meu último ponto, assim, é que eu acho que a narrativa, ela perde o interesse depois de algum tempo. Nos últimos 20 minutos, assim, eu acho que ali ele se perde um pouquinho. Não precisava, ele explicita mais, ele joga as coisas na cara, olha isso e tal. E tem outro ponto, que é o último, prometo que é o último que eu vou falar mal, é que são muitos personagens. Então, personagens que parecem ser importantes, na verdade não são, porque são interpretados por atores famosos, atores que você conhece, assim, tem alguma ligação, você acha que, pô, esse personagem vai ser importante. Não é só um coadjuvante ali, é só uma escadinha pro resto dos atores, até por ser interpretado por alguém não tão famoso. Mas é isso, cara, esses são meus pontos aí. Acho que o que o filme tem de bom, ele tem de ruim também, que é o Nolan. Tudo ali é centrado no Nolan. Você vê que ele controla muito essa produção, ele tá bem à frente, ele sabe bem o que quer dizer, só que às vezes ele acha que a cabeça dele pensa tão à frente que você não vai entender, então ele tem que demonstrar pra você de novo, reforçar de novo, como ele fez nos outros filmes dele, que eu acho que é aí que ele começa a se perder. Você pode até fazer um paralelo dele com o próprio Robert Oppenheimer, que é um cara que no início era meio inseguro e depois ele entendeu qual é o propósito dele da vida, ele entendeu que é um cara diferenciado, então as pessoas têm que acompanhar ele, não é ele que tem que dar um passo atrás para acompanhar as pessoas. Fora isso, é um filme maravilhoso, gostei muito, como eu falei, foi uma surpresa incrível, e minha notinha é 8,5 por causa disso. Poderia ser um 10? Poderia, mas eu acho que ele se perdeu em alguns momentos, me surpreendi. Foi um filmão, acho que é um dos filmes do ano, sabe? Tipo, pra minha lista já tá dos filmes do ano. Mas não vou falar se é o melhor. Digo pra vocês que é o melhor do Nolan. Pra mim, é o melhor filme do Nolan até hoje. Me fez até ter vontade de ver os filmes que eu não vi dele, porque ele é um grande diretor, isso a gente não pode negar. Gênio, aí já não sei. Então é isso. Deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal e aciona o sininho pra toda vez que eu venho aqui de novo cagar uma pá de regra. Dessa eu caguei muita regra.
tô parecendo o Christopher Nolan, vocês estarem ligados, tá? Segue a gente nas outras redes sociais. E se você quiser alguma coisa do Nolan tem Batman. Se você quiser um Steelbook, quiser um DVD, um Blu-ray, se você quiser bonequinho, se você quiser revistinha do Batman, de outras coisas que o Nolan tá envolvido ou não importa. Quiser procurar aquele livro do Oppenheimer, entra lá no nosso pedacinho da Amazon, do pedacinho do Hatersaço dentro da Amazon Influencer, onde a gente indica o que a gente tem, o que a gente gostaria de ter, gostaria que você tivesse. Só indicação boa, não é coisa para ganhar dinheiro, não. É coisa boa, que vocês ajudam no projetinho. Mas se quiser aquele desconto rápido, ligeiro aí, entra no Só Desconto, nosso grupinho aí do WhatsApp, onde a gente mostra os seus descontos e cupons mais próximos, mais rápidos, mais favoráveis para todo mundo em Panini, Shopee e Amazon, tá certo? Acho que é isso. Muito obrigado aí pela atenção cagada de regra monstra. Vá assistir Oppenheimer, que vale a pena, tá certo? Beijos, abraços, paz, tchau.